Olá pessoal, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de diferencial, foi um assunto que a gente estudou aí. Primeiro, quero já avisar que não é para vocês se assustarem com as coisas que eu vou falar aqui, vai fugir um pouquinho do que a gente fez na aula, mas o meu objetivo aqui é o seguinte, talvez com isso eu vou trazer novas questões, dúvidas, né? Mas o objetivo esclarecer algo que normalmente fica meio que em aberto, assim, quando a gente fala de diferencial. Talvez vocês nem perceberam, mas fica aquele sentimento de que tem alguma coisa estranha acontecendo quando a gente fala de diferencial num curso de cálculo, né? Então, só relembrando, a ideia que a gente introduziu de diferencial, desculpa aí o gráfico mal feito, mas essencialmente é a seguinte: você tem uma função aqui, eu vou desenhar como se fosse um pedacinho do gráfico dessa função. Então você tem uma função aqui definida num ponto AB, e aí você quer saber, digamos assim, a variação dessa função, da altura do gráfico, né, quando você vai para um ponto A. Aí a gente normalmente faz isso aqui, né? Depois eu vou explicar o que está, digamos, entre aspas, errado aqui. Mas você faz assim, você pensa que você está fazendo uma variação aqui que a gente chama de dy, né, que é o tamanho desse intervalinho, e aqui a gente chama de dx. Então você está variando de A para A mais dx e de B para D mais dy. Então vamos desenhar o gráfico aqui, como se tivesse assim. Você quer ver a variação da altura. Digamos que a altura que é essa, e aí você vem para esse ponto aqui. Você sai do ponto AB, né, que seria, sei lá, por aqui assim, e vai para um ponto que seria o F de AB, né? E aqui seria o F de A mais dx, B mais dy, né? Nesse ponto aqui. Então você teve uma variação na altura do gráfico. Como que a gente introduz essa ideia de diferencial aqui num curso de cálculo, né? Um curso introdutório de cálculo? Você olha para o jeito mais natural aqui, né? Já que a gente estudou essa parte de diferenciabilidade da função, a gente sabe que é algo que aproxima bem o gráfico da função, desde que esse dx e esse dy sejam pequenos, né? É o plano, né? Então esse plano tangente aqui no ponto A, se essa função é f aqui, estou pensando tudo em R2, né? Então R num domínio de R2, em R, né? Esse ponto AB tá dentro desse domínio, né? E aí eu estou supondo que f é diferenciável em AB. Bom, já que esse plano aqui vai aproximar o gráfico da função se ela é diferenciável, porque lembrem, quando ela é diferenciável tem um restinho ali que vai para zero muito rápido, né? Ele dividido pela distância do ponto até de um x até o ponto A, onde você está falando que ela é diferenciável, quando esse resto vai para zero, ou seja, esse gráfico aqui ele realmente é muito próximo do ponto AB, ele é muito parecido ou está muito próximo do gráfico da função. Então, uma maneira de tentar descobrir essa variação aqui, né, que eu posso chamar de ΔZ, vamos chamar assim, ΔZ igual a f de x de A mais dx B mais dy menos f de AB. Se eu quero aproximar esse ΔZ aqui, uma boa forma é, ao invés de calcular o ΔZ, é calcular o que a gente vai chamar de dz aqui, né, que seria a variação no plano, né? Então, qual que é a equação do plano? A equação do plano, a gente normalmente escreve z igual, mas é um z que depende de xy, então eu vou colocar assim, z de xy igual a f de AB mais fx em AB, x menos A, mais fy em AB, x menos B. Isso aqui é a equação do plano tangente, né?
no ponto A, B, F de AB. Não é isso? Só relembrando, a gente já fez isso em outro vídeo aí, né? Então, se você quer, ao invés de olhar para essa variação aqui, olhar para essa aqui, ó, para a variação da altura do plano, você vai fazer o quê? E eu já estou dizendo que eu vou chamar isso de DZ, né? DZ vai ser... Só um minutinho, meu telefone está chamando. Então, esse DZ vai ser o quê? Vai ser o Z de x, quer dizer, de A mais dx, B mais dy, menos o, digamos, o Z de AB, que na verdade é o F de AB, né? Quando você coloca x igual a A e y, aqui é y, tá? Igual a B, isso vai dar 0, né? Então só vai sobrar o F de AB. Então, na verdade, isso vai dar o quê? Vai dar a diferença aqui de Z de A mais dx, B mais dy, vai cortar o F de AB com o F de AB daqui, né? E vai sobrar só esse pedaço aqui, só que aplicado aonde? Em A mais dx, B mais dy. Então isso vai dar F de x de AB e dx mais Fy de AB dy. Concorda? Qual que... No começo eu comecei falando que tem meio que um problema nisso que a gente está fazendo, né? O problema basicamente é o seguinte: chamar isso aqui de dx e dy é algo um pouco confuso, né? Porque, veja, você está fazendo, na verdade, você está meio que confundindo o que normalmente a gente chama de dx com o que seria uma variação, um delta x aqui, né? E você está confundindo o que a gente chamaria, a gente está confundindo o dy com o que na verdade seria um delta y aqui, né? Que é uma variação só dos tamanhos de A e B, né? E se você coloca... Então, se você colocasse, na verdade, essa notação Δx, Δy, aqui ficaria um Δx e um Δy no lugar de dx e dy. Mas você poderia falar assim, ah não, isso é só uma questão de notação. Mas aí, o que fica estranho aqui? Na verdade, isso aqui, né, é uma boa notação para falar de diferencial, né, mas isso acaba se confundindo um pouco com uma coisa que a gente chama de uma base dos funcionais, né? Que normalmente se denota por dx, a base dx dy, na verdade, né? É uma base do que a gente normalmente denota por R2 asterisco, né? Vocês nunca viram isso, provavelmente, mas o que seria esse R2 asterisco? Seriam essencialmente as funções, todas as funções f de R2 em F. Quando você pega todas as funções desse tipo aqui, ó, f de R2 em R, você tem esse espaço aqui, né, de todas essas funções que são contínuas, né? Então, o que seria então esse negócio que a gente chama de dual normalmente? Esse dual seria o conjunto de todas essas funções que na verdade é um espaço vetorial também, né? Para quem já viu aí álgebra linear ou em Gaave você vê alguma coisa disso também. Mas enfim, o ponto aqui é que a gente faz uma certa confusão aqui, né? Na hora que a gente chama isso aqui de dx, o que eu estou querendo dizer com esse dx? Com a variação, eu estou representando ele por uma variação específica aqui, que seria esse vetorzinho, né? Mas isso na verdade não é uma variação específica. Quando você denota por dx fica estranho isso ser uma variação específica. Tanto que nos exemplos, normalmente a gente vai ter que pegar esse dx como sendo uma variação específica. Você fala, por exemplo, o ponto AB aqui é igual a, sei lá, 1, 2, e o ponto, aí o que seria esse A mais dx, B mais dy, você teria que falar explicitamente quem é, por exemplo. Você diria que é 1,02. Então, quem que você está dizendo que é o dx? É 0,02, né? Então, fica estranho. Ao mesmo tempo, essa notação representar uma variaçãozinha específica, um número, e representar uma função que está aqui dentro desse espaço, né?
Então, como que normalmente a gente resolve, como que normalmente a gente resolve esse problema, né? Ou essa confusão que acaba sendo gerada aqui, que às vezes até reflete numa dificuldade na hora de resolver os exercícios, né? Fica confuso o que seria esse dx e esse dy nessa expressão, nessa ideia de diferencial aqui. Então, o jeito de resolver isso aqui é o seguinte: você pode pensar nesse dx como sendo uma funçãozinha de R2 em R, que simplesmente faz o seguinte, ó, dx aplicado num vetorzinho V, vamos pensar assim, aliás, deixa eu usar, vamos pensar num vetor V assim, aplicado num vetor V, né, que seria um V desse jeito aqui, alfa, beta, por exemplo, isso é simplesmente alfa, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que V é igual a alfa, beta, né? E quando você faz o dy aplicado nesse vetorzinho V aqui, isso é igual a beta. Então, no fundo, o que você pode pensar nesse dx e nesse dy como sendo simplesmente uma projeção em uma coordenada do vetor, e pensar nisso aqui como sendo o seu vetor. Então, deixa eu refazer esse desenho aqui, só para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Então, aqui você tem, ao invés de você olhar para cá e pensar nisso aqui como sendo um A mais um dx, pensa num A mais alfa. Então, aqui está o A, aqui está o B, e aqui é um B mais um beta, né? E aí você tem esse vetorzinho aqui, que seria justamente o vetor V, né? Que é esse V alfa beta, né? E aí sim, esse V está representando justamente alguma variação, né? Como V é um vetor em duas variáveis, ele está representando alguma variação no domínio, que está te dando inclusive a direção, o sentido e tudo mais, né? E aí você aplicar, você olhar para essa diferença aqui, né? Isso é, olhar para a diferença, a variação, né, na altura do plano, que seria o que a gente está querendo chamar de dz aqui, significa justamente aplicar o dz num vetor v que está te informando exatamente qual que para que lado que você está fazendo essa variação, digamos, né, para que direção e sentido você está fazendo a variação, e o tamanho da variação, que seria justamente essa norma aqui desse vetor v, né? Então, o vetor ele te indica a direção, o vetor v te indica a direção, sentido e tamanho dessa variação, e o dz, que aí agora você vai olhar não mais como simplesmente um número, como a gente estava olhando antes, o dz vai ser quem vai te dar essa variação no plano tangente, né? Então, como que você poderia pensar isso daqui de uma maneira que fique mais coerente essa notação? Você pensa que você está fazendo o seguinte, ó, fx de AB vezes dx aplica em V aqui, né? Mais fy de AB dy aplica em V também. Então, o que significa? Na verdade, seria até melhor usar essa notação mesmo, né? Ao invés de colocar a notação de parênteses, coloca assim um produto aqui. O dy, então, vai ser justamente, o dx vai ser justamente o alfa aqui, né? Mais fy de AB beta. Agora sim, isso vai fazer mais sentido. Se eu te dou um vetor que vai falar que representa a variação que eu quero estudar aqui, você vai aplicar esse diferencial no vetor. Então, no fundo, esse diferencial vai ser o que a gente chama de um funcional linear, né? Que ele é dado justamente em função da combinação dos funcionais lineares que formam a base do espaço dual, que a gente chama aqui, né? Mas não se preocupem com essas terminologias novas que eu estou falando aqui. Eu só estou querendo dizer o seguinte: se a gente quiser falar disso aqui com um pouco mais de rigor e de modo que não fique dúbio o que significa esse dx, como fica aqui, né?
como ficou aqui, seria bom então a gente usar uma notação desse tipo, onde V me dá, V é o vetor que eu te dou, e fala assim, ó, eu quero que você encontre uma aproximação de ΔZ, né? Onde esse ΔZ é a variação da altura da função na direção do vetor. Esse ΔZ é isso aqui, né? Esse ΔZ seria, vou colocar assim, onde aproximação ΔZ, onde ΔZ é igual a F de AB, ou melhor, deixa eu fazer assim, ΔZ é igual a, digamos, um F de AB mais V, né, menos F de AB, né, onde V seria esse alfa beta. Então, vocês estão vendo? Eu estou te dando justamente o vetor que vai definir para onde eu estou variando. Poderia ser para cá, poderia ser para lá, para qualquer lado aqui no plano, né? Mas aí eu estou querendo ver justamente como que é a variação no gráfico da função, ou uma aproximação disso, olhando para esse vetorzinho V aqui. E como é que você faz essa aproximação aqui? Você faz dz vezes V, só isso. Como é que é essa conta? O que é dz vezes V? Justamente fx em AB vezes alfa mais fy em AB vezes beta. Então, basicamente é isso. Eu não fiz nenhum exemplo prático aqui, mas eu, só querendo instigar aí a curiosidade de vocês, né? Em análise, normalmente a gente vai fazer, a análise seria um cálculo mais formal aqui, né? Isso aqui a gente está fazendo um pouco informal, o cálculo, porque a gente está fazendo um curso introdutório de cálculo, né? Como normalmente se vê nas engenharias. Mas em análise, para a coisa ganhar um certo rigor matemático, a gente vai pensar nesses dx e dy não mais como simplesmente a própria variação, mas como funcionais, né? Que são inclusive formam justamente a base canônica desse dual. E essa variação aqui agora, ela não vai ser dada em termos de dx e dy, mas em termos de um vetor v qualquer que vai te dar a variação como um todo, né? Para qualquer direção possível, né? E você vai agora pensar a diferencial não mais simplesmente como um número, já que você não está pensando no dx dy como uma própria variação, você vai pensar na diferencial também como um funcional, porque ela é uma combinação de outros dois funcionais, que são esses da base, né? E aí você obtém essa nova forma mais coerente, né, mais rigorosa, de pensar na diferencial, né? E ela continua representando no caso do R2, né, isso aqui dá para você generalizar para qualquer Rn, mas ela continua representando aqui, sem problema nenhum, essa variação da altura do plano tangente. É a mesma coisa, continua representando a mesma coisa, só que agora eu vou pensar em sempre aplicar ela na direção de um vetor, digamos assim, né, de um vetor que está em R2, tá vendo? Aí a gente tem essa ideia de diferencial. Então é isso aí, pessoal. A ideia era só ir um pouco além. É claro que eu acho que eu deixei mais dúvidas aqui para vocês do que esclarecimentos, né? Mas eu acho que serve pelo menos para vocês perceberem que esse sentimento estranho que a gente tem na hora que fala de diferencial em cálculo, ele não é à toa. É porque realmente tem uma certa imprecisão aqui na hora que a gente fica denotando isso por dx dy. Apesar de que na hora de resolver exercício a gente escreve de um jeito que vocês conseguem resolver os exercícios, no fundo, o que a gente quer chamar de diferencial, o que faz sentido chamar de diferencial de uma função, não é simplesmente um número, né, que vai representar essa altura. É uma coisa que pode ser aplicada em qualquer vetor que te dá qualquer direção, né, e sentido aqui, e tamanho também, comprimento para esse domínio da função aqui, né, desde que você permaneça dentro do domínio da f, né. Inclusive, muitas vezes, essa diferencial não é escrita como dz, ela está associada intimamente a f, né? Então ela normalmente vai ser escrita dessa forma aqui, ó, df num ponto AB, né? Isso vai ser o que? Um funcional, nesse caso aqui de R2 em R, né? Que ele pega um vetorzinho, que ele faz o que? df de AB aplicado num vetorzinho B,
vai ser justamente, inclusive você pode denotar assim, né? O gradiente da f no ponto AB vezes produto escalar com esse vetor V. Denotando na forma de gradiente. Né? Deixa eu escrever aqui do outro lado maior isso aqui, né? Então fica assim, ó. A diferencial de uma função f num ponto AB do seu domínio, desde que essa f seja diferenciável, né? É uma função de R2 em R, que na verdade a gente chama isso de funcional linear, né? Que faz o seguinte, ele pega um vetorzinho V aqui de R2 e leva aonde? No gradiente da sua função f em AB vezes, veja que o gradiente vai ser uma função de duas variáveis, né? Quer dizer, vai ser um vetor, né? Nesse caso aqui, como é uma função de duas variáveis, vai ser um vetor de duas variáveis, isso aqui, multiplicado pelo vetorzinho V. Né? Que, se você quiser escrever da forma como a gente estava escrevendo antes, é o que? Fx de AB vezes alfa, né? V aqui eu estou pensando como um vetorzinho alfa-beta, né? De R2, vezes alfa mais Fy de AB vezes beta. Isso que é a diferencial, né? E a gente denota ela desse jeito aqui, do jeito que a gente fez aí na aula, né? df em AB vai ser fx em AB dx mais fy em AB dy. Por que a gente denota assim? Porque a gente pensa em dx e dy como sendo outros funcionais lineares de R2, que são aqueles que formam a base canônica, né? do dual de R2. Enfim, espero que vocês tenham pelo menos pegado alguma ideia disso aí. Quem tem mais curiosidade teria que pegar um livro de análise e procurar algo sobre diferencial de função para entender um pouco melhor isso aí. A ideia foi mais despertar a curiosidade e deixar vocês com mais dúvida do que tinha antes, né? Mas ampliando um pouco aí o conhecimento. Então, até mais, pessoal.